palavra está em Jeremias 29, 11. Ah! Eita, podem ler? Essa versão é boa. Eu gosto mais da minha. E aí eu vou ler a minha que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, nós já estamos entrando no último mês do primeiro semestre. E logo estaremos nos encaminhando para o final do ano. E aí corre, né? É ladeira abaixo. E está tudo muito corrido, tudo acontecendo muito depressa. E eu já falei para o Paulo algumas vezes, já me arrependi de ter desmontado a árvore de Natal. Tem que montar de novo. Está chegando e está tudo correndo. E agora são as festas juninas, e depois é primavera, e depois é dia da criança, e depois é não sei o quê. E já teve Páscoa, ovos de Páscoa? Já passou isso? Já? Nem vi. Paulo, você não me deu um ovinho. Foi, eu também não vi. Como as coisas andam rápido. Eu sei que o Senhor disse que o tempo seria abreviado, mas o problema é que, com certeza, todos nós, no começo do ano, fazemos aquela listinha de projetos para 2026. Quem fez a sua? Por favor, você está na casa do Senhor, não minta. Quem fez a sua lista? Só pouca gente, né? Tá bom, pois você vai ter que fazer uma hoje. E aí nós começamos a olhar essa lista e começamos a nos sentir frustrados, porque algumas coisas nós ainda não recebemos de Deus, algumas coisas nós ainda não obtemos e algumas coisas nós nos esforçamos para ter. São coisas que dependem de Deus exclusivamente, outras dependem de Deus e da nossa ação, e tem coisas que dependem somente de mim. Depende somente de você. Por exemplo, você colocou na sua lista emagrecer 10 quilos. Não cutuque a sua irmã que eu estou vendo. Nós fizemos e colocamos isso lá. Mas a gente não para de comer certas coisas. Isso depende de quem? De Deus ou de você? Depende de mim. O prato que eu vou comer, a comida que eu vou escolher. Como, por exemplo, quero fazer o concurso que abriu para tal lugar. Mas você não estuda? Deus vai estudar por você? O Espírito Santo te lembrará o que você precisa saber se você estudar. Ter disciplina para ler a Bíblia e orar. A Edmel Williams colocou uma livezinha curtinha, onde ela diz: acorde 15 minutos antes, todos os dias, e se dedique a ler a Bíblia e orar. 15 minutos. Eu falei, Edmel, você foi muito boazinha. Mas se você começa com 10 minutos, 15 minutos, daqui a pouco esse tempo será pequeno. Porque você vai começar a sentir a ação de Deus na sua vida quando você ora e você começa a querer orar mais, a ler um texto da Bíblia com afinco, perseverança, anotações. Nessa altura do ano, nós já começamos a ficar desanimados e aquilo que era responsabilidade nossa recebe um pensamento negativo, que é olhar um copo
meio vazio. E nessa manhã, eu quero te desafiar a ver esse mesmo copo que está com a água pela metade, que você tem até agora visto como meio vazio, como um copo meio cheio. Ainda dá tempo para fazer isso. Cancele os velhos desejos. Pegue sua lista e diga assim: isso aqui não foi realista. Risque. Vá riscando. Diminua, assim, perder 10 quilos para perder 3. Se você conseguir 3, você já vai ficar bem feliz. Aí você renova a lista. Perder mais 3, mais 2. Porque cada um tem um ritmo de vida e aquilo que eu desejo nem sempre é compatível com a minha realidade. E eu preciso me adaptar à minha realidade. Entregue as suas frustrações, os seus sonhos naufragados, a falta de possibilidade, de dinheiro, de ajuda, de apoio. Entregue tudo a Deus. Vocês cantaram um louvor? Eu anotei aqui uma frase. O que Deus libertar, livre então será. Somos muitas vezes, queridos, prisioneiros dos nossos sonhos, prisioneiros dos nossos desejos inalcançáveis, prisioneiros de projetos que não têm a aprovação do Senhor. No novo projeto que você escreverá, você vai precisar fazer a diferença. Sugestões e lições aprendidas por outras pessoas devem sempre nos encorajar para novos empreendimentos e para propósitos de um novo tempo. E ainda dá tempo. Outra coisa que você vai precisar fazer ao fazer essa listinha nova é: teus sonhos, teus projetos visam te enriquecer ou enriquecem o reino de Deus? Isso é fundamental. Você conhece gente que mudou de emprego, começou a ganhar 10 vezes mais e sumiu da igreja? Porque ele não precisa de mais nada. Ele tem mamon, ele tem dinheiro, ele tem riqueza. Ele não precisa de mais nada porque o que ele tem lhe basta. Então, quando nós temos, a Bíblia diz que você tendo o que comer, o que vestir, e graças a Deus, pelo que eu sei, pelo que eu vejo aqui, todos nós temos um teto sobre a nossa cabeça. Então, mamon pode me dar o quê? Pode me tirar da casa do Senhor e dos caminhos dele. Então, você comece a pensar: Senhor, o que eu estou te pedindo, o que eu estou projetando para a minha vida, vai enriquecer o reino também? Ou vai enriquecer somente a mim? A segunda coisa, os teus sonhos, os teus projetos, eles vão abençoar você ou também vão abençoar a sua família? Que isso é um caminho de divórcio. E divórcio não é só entre marido e mulher, não. Quantos filhos se divorciam dos seus pais na hora que eles têm um poder? E aí, eu não preciso mais do meu pai, posso pagar meu aluguel, comprei meu carro, ou comprei meu apartamento, eu ganho muito bem. Pai e mãe passam então a ser aquela visita eventual do domingo. Eles deixam de ser conselheiros, eles deixam de ser companheiros, eles deixam de ser o amigo, o colo, o suporte, o socorro. Porque já são mais velhos, né? Ai, não entendem nada do que a gente está vivendo hoje. Eles não têm como me ensinar o que eu preciso saber, mas eles têm amor. Eles têm um amor capaz de morrer por você. Então, quantas vezes aquilo que nós pedimos a Deus não abençoa os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossos pais, nossos irmãos, a igreja? Teus sonhos vão fazer da tua rua, do teu bairro, da tua cidade um lugar melhor?
Eu tenho tido uma experiência muito forte com o meu filho, um homem adulto, que mora no lugar que Deus tem usado ele para transformar a quadra que ele mora, em Brasília. E ele está estendendo essa influência dele a um bosque, onde ele começou sozinho a fazer um mutirão de limpeza e foi agregando outras pessoas, e foi agregando o serviço de limpeza através de uma vereadora, e foi agregando plantio de árvores. Uma pessoa que começou. Então, o teu sonho, você faz alguma coisa para ele acontecer, e ele acontecendo, ele vai abençoar a tua rua, ele vai abençoar o teu bairro, a tua cidade para ser um lugar melhor, a tua igreja pode ser melhor pelo sonho que você tem. Mas muitas vezes nós sonhamos, gastamos energia, dinheiro, tempo, projetos e tudo dá errado. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu acho esse texto maravilhoso, porque é preciso lembrar que muitas vezes nós destruímos os nossos sonhos por descuido, por má vontade, por indiferença, por vaidade, por orgulho, por mágoas. Destruímos. Casamentos são desfeitos, relacionamentos são feridos, empregos onde não demos o máximo são destruídos, amizades que paramos de procurar, dons dados por Deus que nós não cuidamos com fidelidade e não usamos mais. E quantas outras coisas? Então, nós precisamos pensar como eu tenho destruído os sonhos que eu tenho, os sonhos que Deus colocou na minha vida, os sonhos que você já ouviu uma palavra que diz, vá, faça. Mas nós achamos às vezes que aquilo é pequeno. Eu queria estar aqui e eu estou aqui. E os pequenos começos não devem ser desprezados, diz o Senhor. Você não pode chegar no 10º degrau sem passar pelos 9 anteriores. Quantas vezes a gente quer pular? A gente quer começar no emprego ganhando 5.000. Que capacidade, que oportunidade. Não teve, mas teve um de 2.000. Comece nele e seja aquilo que a Bíblia diz. Se você é excelente no que faz, você é colocado entre os príncipes. E a gente começando pequeno, fazendo com excelência, Deus vai nos elevando de forma sobrenatural. Deus vai nos elevando. E, às vezes, você pensa, eu fiz tudo direitinho, mas Deus tirou o chão de debaixo dos meus sonhos e eu me vi sem nada. O que eu devo pensar? E aí eu quero te contar uma história. Quero te contar a história de um homem que estava num barco, em alto mar. Não devia ser tão alto o mar, mas ele estava num barco. E ele sofre um naufrágio. E tudo que ele tem afunda. Talvez você já tenha conhecido essa história. Talvez você já tenha tido um barco que naufragou. E aquele barco afunda, e aquele homem, ele era um homem crente, ele era fiel a Deus, ele era dizimista, ele era honesto, ele era um homem íntegro, mas ele vê tudo que ele tem afundar. E ele se agarra no que sobrou e consegue chegar até a praia. E ali na praia, aquele homem se ajoelha e chora, e ele faz a pergunta que nós fazemos, Senhor, por quê? Por quê? Por que comigo? Porque eu? Senhor, onde eu errei? Eu por acaso estou pecando?
Meu barquinho estava lá tão bonitinho, tudo arrumado, tudo certo, afundou. E ele ali chorando, ele na areia daquela praia, ele escolhe um lugarzinho e se aconchega, dorme. E quando ele acorda, ele vê que o mar levou para a praia os destroços. E ali tem um colchão velho, uma prateleira com alguma louça que sobrou, tem uns pratos, e tem também fotos, álbuns, histórias de vida. E ele olha para aqueles destroços e fala: o que é que eu vou fazer com isso? E no meio daquela luta, falando com Deus e chorando: Senhor, por quê? Ele esqueceu de fazer a pergunta principal: Senhor, para quê? Para quê? O Senhor permitiu que eu perdesse tudo, que tudo desse errado. Para que o Senhor permitiu esse naufrágio na minha vida, essa perda na minha vida, essa dor dolorosa, para eu viver com esse resto, com o que sobrou de um lar, de um emprego, de amizades, de família? Para quê? Ele esqueceu de fazer essa pergunta. E ele ficou no porquê, olhando para trás. Por quê? O porquê olha para trás. O para quê, olha para frente. E ele começa a viver naquela ilha solitária. Porque não esqueça, o naufrágio, o deserto, é sempre solitário. Eu posso até chorar com você um dia, mas não vou chorar todo dia com você, porque eu tenho a minha vida. Eu não estou no deserto. Eu até vou lembrar de você. Hoje eu falei uma coisa para a Sônia, lá na rua. Sônia, eu orei por você essa semana, mas foi só uma vez, tá? E ela riu, ela falou, mas foi bom. Eu falei, porque eu só lembrei uma vez. Imagina se eu vou ficar lembrando da Sônia todo dia, orar pela Sônia. Não, Sônia, mas uma vez. Eu falei, Senhor, eu tenho que valer pela semana inteira. Porque é assim que a gente é, gente. Esse compromisso, estarei orando por você. Ore logo na hora que você receber o pedido, porque você vai esquecer. Ninguém suporta deserto, ninguém suporta naufrágio, ninguém suporta essa coisa de andar com o náufrago, que tem só o resto, e que olha e se lamenta, e pega a panela de pressão e diz, fiz tanta feijoada nessa nessa panela de pressão. Meu irmão, você se livrou dessa feijoada, se livre, sabe? Vida nova. Compra o wok, vai fazer outra coisa, põe uma coisa diferente na sua vida. Mas não. Naquela floresta da beira-mar, ele começa a obter alimento, ele começa a obter segurança, faz uma cabaninha para ele, bonitinha, e ele vai vivendo, e todo dia ele ora, Senhor, eu vou ficar aqui até quando? Nesse deserto, ninguém vem me salvar. Será que ninguém está sentindo a minha falta? Será que ninguém vai mandar um socorro? Será que o Senhor não tem um anjo para vir aqui me pegar? A gente ora. E ele orava, e ele orava, e ele orava, e nada. Um belo dia, ele sai novamente para buscar comida, e quando ele volta, tudo o que ele possuía estava pegando fogo. Um incêndio, destruindo tudo que ele possuía. E aquele homem aí ele esqueceu que era crente. Ele se ajoelhou naquela areia e disse, bradou aos céus, Senhor, que Deus é esse? Cadê a tua bondade? Cadê o teu socorro? Eu estou aqui destroçado, estou me reconstruindo,
e o incêndio destrói tudo. E ele chora, chora. De repente, ele escuta do mar uma voz: "Ô, aí da praia! Aí da praia! Ei!" E ele olha, é um homem no barco. Ele: "Vem aqui!" E ele vai até a beira-mar. E o homem do barco falou: "Vim te salvar." Ele: "Como me salvar? Eu estou aqui há meses, anos. Passei meus aniversários sozinho. Passei as festas de Natal sem uma pessoa me visitar. Passei dias doentes aqui sem ninguém para me socorrer. E o senhor aparece do nada?" E o homem do barco fala assim: "Não foi do nada. Eu vi a grande fogueira que você fez pedindo socorro." E acabou a história. Certamente esse homem voltou, sei lá para onde, não sei o que é que ele fez com a vida dele, mas o que eu quero é te dizer que hoje Deus pode estar queimando alguma coisa na sua vida. E queimando, e Ele vai queimar até o fim. Porque só quando não tem mais nada para você se apegar, é que você constrói algo novo. Você precisa saber que Deus é que tem pensamentos bons a teu respeito. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para te dar o fim que você deseja. O que é que você deseja? O que é que você está buscando do Senhor? Porque Ele diz: "Porque eu bem sei os pensamentos." Primeira coisa, Deus pensa em mim, pensa em você. Eu achei isso maravilhoso. Eu falei: imagina Deus sentado num alto e sublime trono, pensando na Sandra. Tadinha da Sandra com aquele joelho. Pede todo dia para eu curar ela. Vou curar não. Ela que opere. Ou então ela sinta dor para saber que quando ela está fraca, aí é que ela está forte. Mas Ele pensa em mim. Mas eu preciso acreditar que os pensamentos dEle a meu respeito são bons. Ele não é mau. Eu sei os pensamentos. Pode ser que nenhuma outra pessoa pense em você e que você se sinta sozinha no mundo, mas Deus pensa em você. Diga: Deus pensa em mim. E Ele pensa como um pai pensa no filho. Quem tem filho aqui, levante a mão. O que é que você quer para os seus filhos? Coisas boas ou coisas más? O que você é capaz de fazer pelo seu filho? Até onde você é capaz de ir para que ele dê certo, para que ele volte para os caminhos do Senhor, para que ele seja salvo, para que ele seja próspero, para que ele tenha juízo na vida. A principal coisa é orar. Quem não tem filho, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem amigos, pelo qual pagamos preços de oração e até alguns preços mesmo de dinheiro. Porque às vezes nós também temos pensamentos a respeito das pessoas. O que você deseja para quem você ama? A segunda coisa, porque eu bem sei que pensamentos que eu tenho a teu respeito. Entenda, Deus pensa em mim, mas Ele pensa coisas a meu respeito. Eu posso estar projetando alguma coisa e Deus olhando e fala assim: ô Sandrinha, não gaste tempo com isso não, porque o que eu tenho para você é ali. Ah, é, Senhor? Não gosto de ir lá não. Não fala não, problema seu, porque é ali. Ele tem pensamentos a meu respeito. São pensamentos pessoais, não são pensamentos coletivos. Deus pensa em você individualmente. O que Ele te dá, talvez alcance a coletividade. Mas Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Não é a respeito do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, da tua família, do teu patrão. Não. São pensamentos a teu respeito. Pode ser um pensamento a
teu respeito, que vai alcançar a nação inteira, mas é a teu respeito, porque Ele pensa a teu respeito, Ele te capacita e Ele te usa até você chegar no lugar que Ele quer. Os pensamentos a teu respeito, como um pai e uma mãe que conhece seu filho, sabe do que ele gosta, a comida, a roupa, os programas, as matérias da escola. Deus também sabe tudo a teu respeito. Deus também. Eu digo, Senhor, o Senhor nunca me deu para comer jiló, quando o Senhor sabe que eu gosto de moranguinhos. E Ele me livra dos jilós. Porque Ele me conhece. Ele tem pensamentos a meu respeito. Você precisa aprender a viver todos os dias. Senhor, o Senhor tem pensamentos a meu respeito. O que o Senhor pensa para mim hoje, essa semana, esse mês, esse ano? Quando você fizer a sua lista de junho, não aquela doida de dezembro, difícil de alcançar, faça perguntando ao Senhor. E Ele conhece, Ele continua dizendo, eu te conheço mais do que você se conhece. Porque o coração do homem é enganoso. Deixa eu dirigir a tua vida. Deixa eu mostrar o que é bom de verdade para você. E Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Paz. O mundo pensa, espera e procura a paz. Reuniões do mundo inteiro, reunião ali, para a paz. Que loucura, que paz. Que paz. Paz no mundo? Quando? Só depois que Jesus dominar tudo. Por enquanto, a paz é individual. A minha paz individual vai abençoar o meu micromundo. Paz abençoa meu marido, paz abençoa meus filhos, paz abençoa meus netos, paz abençoa meus pais, paz abençoa meus irmãos, paz abençoa minha vizinha, paz abençoa o meu bairro, paz abençoa a minha rua. Micro. Você é agente de paz? Você se vê como uma pessoa que as pessoas olham e falam assim, gente, como é bom quando ela vem aqui. É uma paz tão grande, a paz. O mundo procura paz e Deus tem pensamentos de paz a meu respeito. Ele não pensa em coisas mais a teu respeito. Ele não pensa em coisas mais a meu respeito. Então, quando alguma coisa ruim me acontece, eu sei que não foi pensamento de Deus. Porque Deus não é mau, Deus é bom. Diga, Deus é bom? E quando coisas ruins me acontecem, Deus permitiu? Permitiu, mas não veio dele. Ele não envia o mal, porque os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal. E para quê? Para me dar o fim que eu espero. O que é que você espera? Essa hora é séria. O que é que você espera? Muitas mães esperam a conversão de seus filhos. Muitos maridos e esposas esperam a restauração de seus casamentos. Muito cidadão espera segurança, saúde. Muitas pessoas esperam uma vaga para uma cirurgia, um tratamento. Muitas pessoas esperam conseguir dominar a sua língua, o seu olhar. Muitas pessoas têm lutado contra um vício de droga, de bebida. Estou falando do nosso povo, tá? Do nosso povo. Muitas pessoas lutam contra a mentira. O que é que você espera? Essa é a hora de você pensar, Senhor, o que é que eu me espero? Eu preciso me libertar da lascívia, da sexualidade desenfreada, eu preciso me libertar do olhar impuro,
da visita em sites pornográficos. Eu preciso me libertar. Eu preciso para vos dar o fim que esperais. Pode não ser no caminho que você escolheu, que Deus vai fazer o que você espera, mas Ele vai fazer você alcançar aquilo que você deseja. Você precisa saber exatamente o que você deseja, mas o caminho para alcançar o seu sonho pode não ser da forma que você elaborou. Deus sabe como te dar o que você espera. Às vezes é um término de um namoro que te afasta do Senhor. Às vezes, você quer emagrecer, você tem uma diabetes, não pode comer nada que engorda. Aí você fala, oh Deus, agora eu estou magrinha, morrendo de fome. Ele, mas está magra. Agora ele vai curar a diabetes. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que você espera? Deus está aqui, nessa manhã, olhando para o meu coração e para o seu coração. Indivíduos, não coletividade. Ele está olhando para a igreja como um todo, mas Ele está olhando para você como indivíduo. Ele está olhando para cada um de nós como indivíduos. E de cada um de nós Ele quer essa resposta. Filho, filha, o que é que você deseja? O que é que você deseja? Um campo missionário? Uma viagem? Tirar férias? Tratar os dentes? Me reconciliar com minha esposa? Passar no concurso? O que é que você deseja? Entenda que aquilo que atrapalha o seu sonho, Deus vai queimar como um grande incêndio. E você vai dizer, Senhor, por quê? Porque eu vi a grande fogueira que você fez pedindo socorro. Ele fez a fogueira. Ele queimou tudo. E Ele levou o socorro até aquele homem. Já pensou o que é que você deseja? E outra coisa, Deus não é o Deus de um desejo só. Você pode ter mais de um. Você pode ter mais de um desejo. Porque Ele é o dono da prata, do ouro, Ele é o dono de tudo. Você pode ter mais de um desejo. Você pode ter desejo combinado com seu marido, porque vocês dois são um. A respeito de um filho, de um imóvel que vocês querem comprar, de uma viagem que vocês estão projetando há anos, e sempre dá um... Coloquem isso diante de Deus. Um minutinho só, para vocês pensarem nisso. Talvez você precise até anotar. Se você tem a minha cabeça, é para anotar, tá? Porque eu anoto tudo. Pensaram? Parece que os jovens têm mais sonhos do que os idosos. Por quê? Gente, eu tenho tantos sonhos, tantos projetos. Tanta coisa ainda que eu quero aprender e fazer. Estava comentando com a Francisca que vou fazer um curso de pintura em argila. Para quê? Sei lá. Para aprender. Eu gosto de aprender coisas. Um dia pode ser que Deus use isso. As engrenagens de Deus se movem de forma sobrenatural. E às vezes eu não sei porque estou aprendendo e mais tarde eu descubro por quê. Ok, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nós estamos aqui, nesse local, suplicando, Senhor, a tua presença.
o teu barquinho que vai chegando. Tem um louvorzinho que diz assim: vede cautelosamente vai o barquinho a vagar. Senhor, que o teu barquinho chegue até a nossa praia deserta, com os nossos destroços que nós já estávamos construindo, todos queimados. E a gente gritando e suplicando, e reclamando e não acreditando. Senhor, olha para as nossas vidas agora e manifesta o teu poder de forma sobrenatural. Que cada pessoa possa receber de ti agora a orientação, a palavra certa, que creia que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito, pensamentos individuais, pessoais, pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de nós o fim que nós esperamos. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje cheios, Senhor, dessa certeza que o Senhor é Pai. E como Pai, muito melhor do que nós somos, o Senhor nos dá aquilo que nós desejamos. Nem sempre da nossa forma, do tamanho que queremos, mas o Senhor dá. Derrama sobre nós a tua graça, a tua paz, um bálsamo sobre as nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a seguirmos caminhando como igreja, sendo também replicadores na vida dos outros, que nós tenhamos a respeito dos nossos, da nossa família, pensamentos de paz a respeito deles, pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um deles, maridos, filhos, parentes, aquilo que eles esperam. Que nós possamos replicar o teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença entre nós. Guarda-nos, leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe você. Até a próxima, em nome de Jesus.